Continuando com o nosso capítulo 6, testes de hipóteses sobre matriz de covariâncias. Estamos falando de covariâncias populacionais normais de uma única população. Falamos na aula anterior da independência, dos testes de independência, e agora vamos falar dos testes de esfericidade. Então, o segundo teste de interesse dessa sessão é o teste de esfericidade, do qual falaremos a seguir. Vamos considerar um modelo para o qual supomos que as variáveis são independentes e ainda possuam a mesma variância, embora seja considerada desconhecida. Então, nossa hipótese H0 é que σ2 é igual à identidade. Como os contornos de mesma densidade são esféricos, porque se vocês lembrarem do modelo normal multivariado, os contornos dependem da distância de Mahalanobis de x para a média. E nesse caso, a nossa matriz núcleo é a inversa dessa matriz. Então vai ter 1 sobre σ2 na diagonal vezes a identidade. 1 σ2 identidade. Então, os contornos, como as variáveis são não correlacionadas e possuem a mesma variância, os contornos, os valores de mesma densidade, são esféricos. Traçam contornos esféricos. No caso bidimensional é uma circunferência, no caso tridimensional a casca da bola, de uma bola, a esfera, e assim por diante. E uma hiperesfera no espaço hiperdimensional, além da terceira dimensão. A hipótese é que a covariância é σ2i. Então nós temos um único parâmetro σ2 a ser estimado na estrutura de covariação. Não temos covariância, só temos uma variância comum a todas as variáveis. Nossa função de verossimilhança para o modelo restrito. O modelo restrito é o mesmo que apresentamos para a média, no caso anterior, e já sabemos o máximo, já sabemos estimadores de máxima verossimilhança. E agora nós vamos fazer restrição exclusivamente no σ0, no sigma, que é o σ0, que é σ2 de identidade. Ora, se o núcleo da forma quadrática for o σ2 de identidade e ele está na forma inversa aqui, então 1 sobre σ2 vem para cá e a inversa da identidade é a própria identidade, e produtos com identidade fica a própria matriz está sendo multiplicada, o vetor está sendo multiplicado, portanto ela desaparece do núcleo aqui. E o determinante da σ0 é σ2 de identidade. Ora, determinante de uma matriz P por P com σ2 em todos os elementos de uma matriz diagonal. σ2 fica de σ2 elevado a P. Então vai ser σ2 vezes σ2 vezes σ2 elevado a P. Então σ2 elevado a P elevado a menos n sobre 2 vai dar menos np sobre 2. Aqui não muda nada. E essa aqui é a distância euclidiana quadrática do yj para o vetor de médias. Então, o yj vai ter cada componente dele, o Lésimo componente, menos o Lésimo componente da média, ao quadrado, dividido por 2σ2. Então, eu voltei o 2σ2 para cá, é negativo. Então, é simplesmente essa distância euclidiana é esse componente menos isso ao quadrado. 1 sobre 2σ2 é somatório, e passei o 2σ2 de volta lá para as parcelas do somatório duplo. A função log verossimilhança, ou função suporte, é a derivada é o logaritmo da função de verossimilhança, e trivialmente aqui a gente obtém menos np sobre 2, logaritmo de... juntei aqui, ambos são elevados, então de 2π vezes σ2, 2σ2π, e o logaritmo do produto vira soma, então o logaritmo da exponencial é menos, é o expoente, menos somatório em L, em J, dessa distância euclidiana quadrática padronizada aqui, de meio da distância euclidiana quadrática padronizada. Bom, e agora nós temos derivar em relação ao parâmetro σ2 em relação aos parâmetros μ. Então nós temos o μ1, μ2, μk até o μp. Então esse L varia de 1 até P. Então nós vamos derivar em relação ao KS
mesmo componente, e em relação a sigma 2, que são os parâmetros aqui. Então, em relação à média, né, trivialmente aqui também, isso aqui é zero, não tem a média. A derivada que a gente usa a regra da cadeia, em relação ao Ks é uma média, né? Mi índice K. Derivar a função suporte em relação a Mi índice K, para todo K. Então, quando L for K, nós vamos ter YJK, a parcela do YJK, e vamos somar J variando de 1 até N. A parcela é uma soma também, né? A parcela em relação ao primeiro somatório. JK menos MiK ao quadrado. Então, derivamos, usando a regra da cadeia, duas vezes, o 2 vai cancelar aqui, e vamos derivar a função que está aqui. Então, YJ menos Mi índice K, derivada em relação a Mi índice K, vai dar menos 1. Então, vai ficar mais. O 2 vai cortar. Então, vai ficar o desvio de YJK menos MiK dividido por sigma 2. Tomado em relação ao índice J aí. Então, sigma 2 está comum a todas as parcelas, posso pôr em evidência geral do somatório. Foi o que eu fiz. E a derivada em relação a sigma 2, derivamos essa função aqui em relação a sigma 2, que dá 2π. E 1 sobre essa função. O 2π vai cortar com 2π, que é 1 sobre 2π sigma 2, vai cortar o 2π com 2π, vai simplificar. E a derivada aqui é sigma 2 elevado a menos 1. Passei para cima, elevado a menos 1. Multiplica por menos 1, dá mais. Então, vai ficar mais aqui na segunda parcela da derivada, vezes a constante, e subtrai 1 do expoente. Fica sigma 2 elevado a menos 2. Então, fica sigma 2 ao quadrado no denominador. 2 sigma 2 positivo, aqui a constante, YJ menos K, o 2 pus a evidência geral do somatório, e aqui ficou menos NP sobre 2 sigma 2. Igualando ambos a zero, a gente trivialmente também, né, vocês podem fazer, encontramos que a média da Ksma variável, para K variando de 1 até P, o estimador de máxima verossimilhança é a média amostral da Ksma variável. E a variância comum a todas as variáveis é o somatório de YJK menos Y barra ponto K, a média da Ksma variável ao quadrado, essa soma de desvios ao quadrado, somada em relação a J, somada em relação a K, variando de 1 a P. Aqui eu podia pôr L, né, somado de L de 1 a P também. O índice aqui não é relevante, porque é uma variável dano, que eu estou somando em relação a todos. Deixei aqui. Ora, essa parte aqui é o que nós já chamamos de sigma chapéu KK, que são os elementos da diagonal dessa matriz SN aqui, né, que é a soma de desvios em relação à média ao quadrado dividido por N é o sigma chapéu KK. Então, isso aqui dá N vezes sigma KK. Mas vai cortar com o N, vai cortar com esse N aqui, então vou ter o somatório em K de 1 a P das variâncias dividido por P. Tá? Então, foi por isso que aconteceu isso. Então, o somatório do sigma KK é a soma da diagonal da matriz SN. Então, é o traço dela, dividido por P. Então, o que nós temos? A média das variâncias de cada variável. O estimador de máxima verossimilhança, que é natural, que nós estamos supondo que as variâncias são todas iguais a sigma 2, então a média das variâncias individuais de cada variável, a variância amostral biasada, né, soma de desvios ao quadrado em relação à média, dividido por N, essa variância aqui. Então, a soma delas dividido por P, ou seja, a média das variâncias de cada variável, em relação a todas as variáveis, da variância biasada, é o estimador comum da variância comum de todas as variáveis, né, que é o sigma 2, que é o único parâmetro que nós temos. Isso é o estimador de máxima verossimilhança. O máximo da função de verossimilhança para esse modelo reduzido, portanto, né, é 2π menos NP sobre 2. O estimador, né, o determinante aqui do escalar, né, igual nós vimos, é uma sigma 2 de identidade. O sigma 2 é isso, sigma 2 de identidade, sigma 2, o determinante disso é sigma 2 chapéu, d sigma 2 chapéu, d sigma 2 chapéu, p vezes. Então, dá sigma 2 chapéu, que é essa quantidade, elevado a menos np sobre 2, era só elevado a menos n sobre 2, mas p vezes aparece p que está aqui.
E esse expoente aqui, da função de verossimilhança, quando a gente substituir o estimador aqui por y barra k, nós vamos ter o somatório em j, e esse estimador aqui é aquela média lá, né? Geral, ela é constante, pode vir para fora, então vai ficar 2 sigma 2 chapéu. Essa soma aqui é o sigma kk chapéu, vezes n, né? Então e aí, na hora que eu somar isso, eu vou ter n essa soma, n vezes essa soma, e está dividido por 2 sigma 2, né? Então n vezes essa soma é p vezes essa matriz aqui, essa estimadora aqui, sigma 2 chapéu. E depois de algumas simplificações, a gente chega nessa expressão aqui. Eu não fiz, mas a gente chega no mesmo valor, tá? É fácil de chegar nesse ponto aqui, haja vista que nós já fizemos para várias outras situações. Bom, e o máximo da função irrestrita, a única diferença é aqui, que vai ser o determinante da Sn elevado a menos n sobre 2. Né? Então, a hora que nós fizermos essa verossimilhança sobre a outra, trocando a ordem dela, porque vai ficar só o núcleo aqui, ó. Isso aqui vai cancelar, isso aqui vai cancelar, porque são iguais nas duas. Vai ficar essa parte elevada a menos np sobre 2 e o determinante da Sn elevado a menos n sobre 2. Invertendo, aí o sinal que era negativo em cima e embaixo fica positivo. Então, determinante da Sn, n elevado a 2, o traço sobre p, que é a média das variâncias elevado a np sobre 2. Aqui, se a gente trocar o Sn é n menos 1, n vezes Sn dividido por n menos 1, então n sobre n menos 1, S, e aqui embaixo também, usando propriedades determinantes, quando eu tenho um produto por um escalar, traço quando eu tenho um produto por um escalar, a gente chega que isso é igual, mesma expressão, só que no lugar do Sn é o S, tá? Então, podemos usar o estimador viesado ou o estimador não viesado na estatística do teste da razão de verossimilhanças. E menos 2 ln de lambda quando eu aplicar menos aqui, eu vou alterar a ordem aqui, né? Porque vai dar negativo, esse aqui vai dar n sobre 2 vezes menos 2, vai dar menos n sobre 2. Dividido por 2, então vai sobrar menos n. Então vai dar negativo ln do determinante do S. E quando eu aplicar aqui menos, aqui o expoente vem multiplicando, o P continua, ln dessa parte, e o n eu coloco em evidência e o 2 cancela, né? Por causa do menos 2 aqui mais 2. Como está no denominador, menos com menos do 2 aqui vai ficar mais. Aí eu troquei a ordem aqui. Era menos no inicial, depois mais essa parte. Então, troquei a ordem das parcelas da soma. Né? Quando a gente obtém menos 2 ln, isso aqui vai estar em ordem inversa. Isso aqui. Então, troquei isso com isso. Isso possui distribuição Q quadrado com pp mais 1 sobre 2 menos 1 grau de verdade. Por quê? No modelo restrito, nós estimamos P média. No modelo restrito, estimamos P média também. Então, cancela, porque a gente vai dar a diferença. P com P. No modelo irrestrito, nós estimamos as P variâncias e as combinação de P2A2 covariâncias, que é esse número aqui, ó, PP mais 1 sobre 2. As P variâncias e as P covariâncias. E no modelo restrito, estimamos uma única variância, que é o sigma 2. Por estimador é o traço da S sobre P, estimador não viesado, ou o traço da Sn sobre P, que é o estimador de nossas verossimilhanças. Então, a gente estima um único parâmetro, né, de variância por variância. Quando a gente faz a diferença, o P cancela, mas essa parte fica PP mais 1 sobre 2 menos 1, que é o sigma 2 único sendo estimado. Então, isso em distribuição de Q quadrado, chegamos na estatística do teste.
Vamos destacar um interessante aspecto dessa estatística aqui, estatística 13 aqui, né? Ou depois tomando o logaritmo dessa aqui, obviamente, né? Mas pegamos a estatística do teste da razão de verossimilhança. Lambda K chapéu, K alto valor da matriz de covariância amostral S. Então, utilizamos as relações determinante da S, é o produtório, traço é o somatório dos autovalores. Produtório, determinante. Somatório, como já viu lá atrás, provamos isso, inclusive, lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, né? Então, substituindo determinante pelo produtório e o traço pelo somatório dos autovalores, produtório, somatório. Então, aqui eu tenho um produtório, então eu posso extrair a raiz Pésima e elevar a P. Então, extraindo a raiz Pésima e elevando a P, o P passa aqui, ó, NP sobre 2. E aqui eu tenho a média dos autovalores, a soma deles, a soma dos autovalores dividida por P. Então, o que eu tenho aqui? A média, ambos estão elevados a NP sobre 2. Então, eu tenho a média geométrica, que é o produto dos autovalores, extrai a raiz Pésima, a média geométrica, que é a definição da média geométrica, dividido pela média aritmética. E essa razão das médias dos autovalores é elevado a NP sobre 2, que é comum às duas parcelas, aos dois fatores da divisão aqui. Então, de onde concluímos que o teste confronta a média geométrica com a média aritmética dos autovalores da matriz S. Então, nossa estatística do teste é um confronto entre a média geométrica e a média aritmética. Elevado a uma potência, que é uma função não linear dessa razão, né? Elevado a NP sobre 2. Isso é uma curiosidade apenas, tá, gente? Como a média geométrica só será igual à média aritmética se os valores forem todos iguais, né? Então, isso aqui será igual a isso. Se todos os autovalores forem iguais, o teste também é interpretado como sendo um teste de igualdade dos autovalores. Se os autovalores são iguais, é porque as variantes são iguais, né? É uma das situações em que nós temos isso. Então, é o teste da esfericidade. Os contornos são esféricos. Uma proposta para obter um melhor desempenho no teste, melhorando a distribuição assintótica de menos 2ln de lambda, que é assintoticamente ângulo quadrado, foi apresentado novamente por Box. Vocês vejam que é Box, o Bartlett, são os autores na década de 1940 e na década de 1950, né? Que foram os autores que mais contribuíram para a melhoria das aproximações assintóticas desses testes. Então, veja que era o LN, né, que é estatística, LN do S, traço sobre P vezes P, LN do traço sobre P vezes P, vezes N. Então, no lugar desse N aqui, ó, a gente substitui, pus o negativo aqui fora, então vou trocar a ordem das parcelas. O LN aqui é negativo, e o LN do traço sobre P, da média das variâncias, do LN das variâncias, né? Da média das variâncias, né? LN, logaritmo da média das variâncias. Vezes P, então menos com menos, mais. Então está trocado aqui porque pôs o menos aqui. E aqui está multiplicado por N, né? Então, no caso aqui, por menos N, quando eu troco aqui. Então, no lugar do menos N, é trocado pelo grau de liberdade, N menos 1, e um fator que depende do P, que é uma correção. Então, essa parte aqui é a correção obtida por Box, fazendo comparação com a distribuição aqui quadrada, com os momentos de menos 2ln de lambda, e aí chega nessas correções aí. E tem sobre H0 os mesmos graus de liberdade. Uma distribuição assintótica quadrada com P mais 1 sobre 2 menos 1 graus de liberdade. Então a gente pode usar essa estatística, que é potencialmente melhor, aproxima mais da distribuição quadrada com N menores, ou a anterior. A mesma questão aventada anteriormente, né, ocorre quando desejamos testar a hipótese nula 10, essa aqui, de esfericidade. Quando nós temos um número de variáveis P maior, excedendo o tamanho da amostra, maior que o N. Então, nós temos o caso de alta dimensionalidade, sendo que o teste da razão de verossimilhança degenera. Então, alta dimensionalidade não é ter muita variável.
né? Alguns autores até definem assim. Para nós, a alta dimensionalidade é P ser maior que N. Então, nós temos mais variáveis do que observações, por alguma limitação de coletar observações, ou porque o número de variáveis é muito grande e não conseguimos uma amostra suficientemente grande. Só que aí o teste da razão de verossimilhanças degenera, porque a nossa matriz de variância e covariância amostral vai ser semi-positiva definida, portanto, ela vai ter alto valor zero, o determinante vai ser zero, e o LN de zero não existe, porque tem um LN determinante da matriz. Não está definido nos reais e, portanto, nos testes não pode ser aplicado. O teste da razão de verossimilhanças. Então, para o caso de testar essa hipótese, sigma igual a sigma 2 identidade, o John 72 e depois o Leydot e o Wolff apresentaram testes alternativos aí, que não é limitado a matriz de covariância amostral ser singular, né? Como é o caso lá, ela é positiva sendo definida porque ela é singular, porque tem alto valores iguais a zero. A estatística desse teste, quando P é maior que N, a estatística desse teste é dada por traço da matriz S sobre o traço, a média das variâncias, traço de S sobre P, menos a identidade ao quadrado, essa matriz ao quadrado. Isso aqui dá uma matriz, né? S dividido por um escalar, dá uma matriz, menos identidade outra matriz, faz ela vezes ela, dá ao quadrado. Pega o traço disso e multiplica por N sobre 2, tem a distribuição Q quadrado assintótica com o mesmo grau de verdade, no caso do teste da verossimilhança, P mais 1 sobre 2 menos 1. Se a hipótese é verdadeira, o que acontece, né? Vamos pensar o caso extremo. Então, se isso é verdade, nosso S estima essa sigma. Então, na melhor das hipóteses, nossa estimativa seria exatamente, nossa variância amostral estimada seria exatamente sigma 2 vezes uma matriz de identidade. Então, isso aqui seria uma identidade vezes sigma 2. O traço dessa identidade vezes sigma 2 dividido por P dá sigma 2. O sigma 2 cancela com sigma 2. Então, daria uma identidade aqui. Menos identidade dá uma matriz de zero. Ao quadrado é uma matriz de zero. O traço disso é zero. Vezes N sobre 2 é zero. Então, nosso Q quadrado, se o nosso S estimasse perfeitamente o nosso valor hipotético, isso na prática nunca vai acontecer, mas só para a gente entender como funciona a estatística, então, nós teríamos a maior evidência a favor de H0, ou seja, nosso Q quadrado seria zero. Se, à medida que o nosso S afasta disso, porque ele vai aproximar, não adianta eu falar que a nossa covariância populacional é sigma 2 de identidade, se ela não é. A nossa estimativa não vai aproximar do valor hipotético porque nós afirmamos isso. Não, vai estimar uma coisa próxima do sigma 2 real lá. Também pode ser falsa, não vai ser isso. Então, ele vai afastar disso. Então, essa quantidade aí que afasta de uma identidade, essa diferença afasta de uma identidade ao quadrado, ela fica um valor grande, ao quadrado, então, o traço vai ser positivo na diagonal, e vai multiplicar por N sobre 2. Então, vai dar um valor cada vez maior à medida que isso aqui afasta disso. Portanto, seria, à medida que o quadrado cresce, nós temos maiores evidências contrárias à hipótese H0, a favor de H1. Que a nossa variância não é isso. O TIM 2002 apresenta esse mesmo teste, porém a estatística difere daquela dada em 15, essa aqui, né? Pelo fato de usar os graus de liberdade N-1 no lugar do tamanho da amostra. Então ele usa aqui N-1. Apenas isso, lá no TIM. Assim, os valores obtidos pela estatística de TIM são inferiores aos obtidos pela estatística, um pouquinho, né? Embora para fins práticos a diferença pode ser considerada expressiva na maioria das situações. O Leydot e o Wolff, 2002, sugere ainda que esse teste seja estendido para testar hipóteses mais gerais. A sigma igual a sigma 2 vezes uma matriz positiva definida, simétrica e conhecida. Então, a única quantidade desconhecida é o sigma 2. Então, vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente em outras situações dessas. Esse deve ser considerado um teste de proporcionalidade a sigma 0. A constante de proporcionalidade é o sigma 2. Utilizando os mesmos argumentos anteriores apresentados, sugerimos alterar a estatística em vez de alterar os dados, como ele sugere. Então, nossa estatística é essa aqui.
Não aparece o sigma 2, porque ele estando aqui e ele estando aqui no numerador, nessas expressões que nós fatoramos da sigma 0, então fica sigma vezes sigma, né, na fatoração raiz quadrada, 1 sobre sigma, depois aqui é a mesma coisa. E a hora que nós pegamos o traço e fazemos esse produto, o sigma 2 cancela, né? Então não depende do parâmetro conhecido, só de quantidades desconhecidas. Só das quantidades conhecidas, sigma 0 está fixado. Então, fazendo a inversa raiz quadrada de sigma 0, S, inversa raiz quadrada, pode se trocar por Cholesky, a matriz triangular inferior da sigma 0, vezes S, a Cholesky transposta, matriz triangular superior. E aqui embaixo é a mesma coisa, traço disso, menos identidade ao quadrado, n sobre 2, ou n menos 1, se for usar de acordo com o TIM. Então, isso aqui testa essa hipótese aqui, geral. Então, nós não nos restringimos a testar sigma 2 de identidade. Podemos testar sigma 2 e sigma 0, mas isso não é, né? Se sigma 0 não é matriz diagonal com valores fixados, isso aqui é uma simétrica positiva definida qualquer, conhecida, de interesse. Então, não é teste de esfericidade mais, né, nesse caso particular. Apesar da estatística aqui, quando a gente transforma os dados, que corresponde a transformar a estatística aqui, corresponderia na escala transformada à esfericidade. Então, para testar H0, isso aqui tem distribuição aproximadamente aqui quadrado com esses graus de verdade. Vamos testar a hipótese de que a covariância dos solos de pastagem da Amazônia possui estrutura esférica. H0, sigma igual a sigma 2 para as variáveis. Cálcio, vai aparecer pela primeira vez um conjunto diferente aqui, magnésio e saturação de base. 3 variáveis. Aplique todos os testes descritos nessa seção com a finalidade de exemplificação e comparação. Para isso, uma amostra de n igual a 3 pontos foi coletada. Então, vamos testar a esfericidade, a estrutura esférica. Esses são os dados, são 3 valores de cálcio, 3 valores de magnésio e 14 de saturação de base. Então, as nossas observações multivariadas são cada linha aqui, ó, 3 variáveis. Nosso vetor está na forma transposta, aqui, a primeira unidade, a segunda unidade, até a 13ª, que é o nosso N, unidade amostral. Então, a nossa matriz de variância covariância estimadas é essa aqui, diagonal positiva, e fora diagonal as covariâncias, que nesse caso foram positivas, mas podem ser negativas. Os 3 testes apresentados na seção para a esfericidade são aplicados na sequência. Então, menos 2 ln de lambda, aqui está a expressão, com as estimativas, então nós vamos ter um Q quadrado, um valor da estatística Q quadrado, né? Não a variável aleatória per se. Então, substituindo n por 13, o determinante dessa matriz deu isso, o traço deu isso, substituindo as expressões trivialmente, né, coisa simples de calcular. Né, e se o determinante de 3 por 3 também é fácil, até manualmente, com a calculadorinha a gente consegue, dá trabalho, mas é fácil. E se for uma matriz maior, vocês podem usar o R, né? Você vai lá e usa det, né, no R, função determinante. E ele calcula para você o traço, você pega diag, sum, diag da matriz, você tem isso. E aí aplica os logaritmos, a média das variâncias, vezes 3, né, que é o P, tridimensional. 106, que deu a estatística, com 5 graus de verdade. Calculando o valor P, ele é tão pequeno, o valor P é muito próximo de zero, para o número de 4 casos fixados aqui. Assim, inferimos que, com probabilidade menor que 0,01, é altamente significativo que a matriz de variância e covariância do solo espacial da Amazônia não tem estrutura esférica. Não era esperado com essas covariâncias aqui fora do diagonal. Teria que dar algo mais próximo de zero. E com as mesmas variâncias. A estatística 14, agora a única diferença, vamos usar o traço, o determinante do mesmo jeito, é que nós vamos ter a correção do box, nesse caso. Então, aqui é n-1, 12, P é 3, 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3, mais 2, dividido por 6 vezes 3. O resto é igual. Isso deu 88, com 5 graus de verdade, valor P também muito pequeno. Então, no mesmo nível de significância, por exemplo, 1%, né?
nós rejeitamos a hipótese de estrutura esférica para matriz de covariância populacional. E o teste que é para alta dimensionalidade. Importante dizer, o teste é para alta dimensionalidade, mas você pode aplicá-lo também em baixa dimensionalidade. E ele é um teste muito bom em baixa dimensionalidade. A gente já trabalhou com esses testes todos aí. Os testes de alta dimensionalidade funcionam também no caso de baixa dimensionalidade, onde o P é menor que N, como é o caso aqui. Nós temos P igual a 3 e N igual a 3. Então, esse teste aqui, ele funciona também perfeitamente no caso de baixa dimensionalidade. O contrário não vale. Testar a razão de verossimilhança em alta dimensionalidade não funciona, só em baixa dimensionalidade, que é estatística degenera. Esse caso não, tanto em qualquer caso. Então, fazendo as continhas aqui, né? S dividido pelo traço de P menos identidade ao quadrado, pegando o traço deu 4,49, 13 sobre 2, deu um valor da estatística de 29,89, 189. Com 5 graus de verdade, probabilidade que o quadrado ser maior que o valor observado, deu 2,12 10 a menos 15. Também rejeitamos a estrutura esférica para a nossa matriz de variância e covariância populacional para esse caso, com esse teste. Os 3 testes nos conduziram à conclusão única de que a estrutura esférica não é apropriada para a matriz de covariância dos solos de passagem da Amazônia. Então, na nossa próxima aula, vamos falar da estrutura de simetria composta, que é um outro teste. Provavelmente teremos que dividir isso em várias aulas, porque tem muitas demonstrações. Veja, nós estamos no slide 64, tem mais 128 só dessa parte aqui. Então, é muito longo o assunto, nós vamos ter que dividir esse assunto. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado e entendido o que foi explicado. Até mais.